Boa tarde a você que está ligado aqui no Band Placar com o oferecimento BandBet. Caso você não conheça o programa, a gente traz muitas informações sobre os principais jogos do dia e, claro, as melhores oportunidades do mercado na BandBet para você fazer a sua fezinha com muito conhecimento. E é o seguinte, tem clássico sim, senhor. Aliás, 2 clássicos estaduais que a gente começa a destacar agora, a bola rolando em Santos e em Belo Horizonte, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. A gente começa com um clássico paulista entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians tem um problema gigantesco para esse jogo. Goleiro Hugo Souza, que não foi bem no amistoso de ontem contra o Japão, está fora, evidentemente, não dá para voltar do Japão ao Brasil em menos de 24 horas. Então, o jogador que está fora da equipe do Corinthians. Felipe Longo é a aposta desse cara aqui, ó, do técnico Dorival Júnior, para substituí-lo. E aí eu imagino o Corinthians, por mais que as prévias não estejam dando isso, mas a gente fala para você o que deve acontecer. Eu imagino o Corinthians com uma linha de 3 defensiva, tá? João Pedro choca, uma vez que o André Ramalho está fora por lesão, Gustavo Henrique e o Fabrício Angileri jogando como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E aí o Hugo mais à frente como um ala neste mesmo setor do campo, do outro lado, Mateuzinho. E aí o meio de campo deve ter, atenção, Maicon, Ranielli e Breno Bidon. Aliás, o Breno Bidon, revelado pelo Corinthians, está jogando muita bola e já desperta a cobiça de alguns clubes europeus. Memphis Depay e Rodrigo Garro voltando de uma lesão muscular, e o Memphis do jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, de 2 jogos, aliás, com a seleção holandesa no velho continente, está de volta, mas deve ficar no banco de reservas num primeiro momento. À frente, o Corinthians deve ter Yuri Alberto e Gui Negão, essa revelação, ou uma das revelações, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, o Santos, sem novidades, segue sem Neymar. Tomás Rincon também está fora com uma lesão muscular e Tiquinho Soares, que é reserva do Lautaro Dias na posição de centroavante, está suspenso. Então a gente imagina um Santos do Juan Pablo Vojvoda, que é bom técnico, jogando num 4-4-2, com Igor Vinícius na lateral direita. Alexis Duarte serviu a seleção do Paraguai, então deve estar fora no que diz respeito ali ao miolo de zaga, que deve ter Luan Pérez nessa partida. No lado esquerdo, joga Escobar, e aí no meio de campo a gente deve ver João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Montempo ou Barreal, com o Roleiser, esse ótimo jogador ex-Estudiantes e Benfica, sendo responsável pela criação do jogo para Guilherme, que atuou um pouquinho mais pelo lado esquerdo, e Lautaro Dias, já citado, centroavante que veio do Independiente Del Valle. Então a gente vai ver um jogo muito estratégico, o Santos precisando da vitória para sair de perto da zona do rebaixamento. Embora eu ache que os 4 rebaixados serão justamente aqueles que estão no Z4 nesse momento. Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza. Quem diria o Fortaleza, aliás, ex-time do Juan Pablo Vojvoda. Ele dirigiu o União La Calera no Chile, foi vice-campeão e acabou contratado pelo Lion, fazendo um trabalho espetacular na capital cearense. É claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Mais uma vez, eu sugiro que você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, na parte inferior da tela, ou digite no browser de sua preferência esse endereço aqui, ó, bandbet.bet.br. E aí você acessa a capa do site e claro que o destaque absoluto da BandBet para esta quarta-feira é a volta do Campeonato Brasileiro, né? E a gente tem aqui já mercado aberto para esse jogo entre Santos e Corinthians. Eu vou nesse Santos aqui. Está pagando R$ 2,20 para cada real apostado. É uma odd muito boa, o Santos joga em casa e no futebol de São Paulo existe uma particularidade, torcida única. Então sempre o mandante tem um favoritismo, independentemente da fase, em relação ao adversário. E acho que o Santos está mais bem montado do que o Corinthians nesse momento, em que pese o fato de ter vindo de uma derrota. O último jogo foi uma derrota no Castelão para o Ceará por 3-0. Um placar até um pouco mentiroso, o Santos não jogou mal, não. Mas o retrospecto recente não é favorável ao time do Santos. No entanto, eu acredito que essa equipe vai derrotar o Corinthians jogando no seu estádio
na Vila Belmiro. Tem clássico em Santos, tem clássico em Belo Horizonte. Atenção, na casa do Clube Atlético Mineiro, o Galo vai receber o Cruzeiro, duas equipes em fases muito diferentes no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem desfalcado de Fabrício Bruno, mais uma vez eu ressalto. Problema de calendário, né? Fabrício Bruno jogou ontem, aliás, falhou bizonhamente na derrota do Brasil para o Japão por 3-2 em Tóquio e está fora do jogo. O Cruzeiro paga o salário do jogador, mas não o terá à disposição. Quem vai para o lugar dele é Jonathan Jesus. O Cruzeiro é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, ainda briga, de certa forma, pelo título nacional e vai formar a zaga ao lado do Vidalba. Os dois laterais, e aí tem a boa notícia para o torcedor cruzeirense. Tem o retorno do William pelo lado direito e no lado esquerdo vai jogar o Kaique. A dupla de Lucas, Romero e Silva formando o setor de volantes, né, da Raposa. E aí tem uma dúvida pelo lado esquerdo. O lado direito não, deve jogar o Christian com o Matheus Pereira centralizado. A dúvida pelo lado esquerdo é se Wanderson, que convive com dores, vai a campo, ou se vai o ótimo equatoriano, Kenny Arroyo, o jogador que veio, para mim, da melhor base da América do Sul, do Independiente Del Valle, no Equador. O centroavante é o Caio Jorge, que está de volta à equipe titular do Cruzeiro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o técnico Jorge Sampaoli, que flerta com a zona do rebaixamento, tem vários problemas na zaga. Então é o seguinte, ele não vai ter Lianco, não vai ter Júnior Alonso, uma série de jogadores. Sarabia, que é lateral direito de origem, deve ser improvisado na posição de zagueiro pelo lado esquerdo. Ivan Roman deve completar o setor mais pelo lado esquerdo, onde jogaria o Júnior Alonso, né? E aí tem uma mudança tática, aliás, duas mudanças táticas importantes nesse time do Atlético Mineiro. Por quê? Ele busca abrir o campo pelo lado esquerdo com o Dudu. Então, Guilherme Arana faz mais um papel de meio-campista, né? O Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo de origem, revelado pelo Corinthians, e o Bernard, que era ponta esquerda lá no início da carreira, alegria nas pernas, hoje atua mais centralizado, por vezes até aparecendo pelo lado direito. O Atlético Mineiro, na última partida, conseguiu um bom resultado, derrotou no seu estádio, mesmo palco do jogo de hoje, a Arena MRV, a equipe do Sport, essa condenada já ao rebaixamento por 3-1. Foi um jogo muito bom, dos melhores do Atlético Mineiro, se não o melhor, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, que está de volta ao cargo de técnico do Atlético Mineiro. Ele treinou a equipe no Campeonato Brasileiro de 2020 e também no Campeonato Estadual naquele ano. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você, para esse grande jogo de bola, muita rivalidade. Lembrando que o Cruzeiro eliminou o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado ou digite no browser de sua preferência. Mais uma vez o endereço que você vê aqui embaixo, estou apontando para ele, bandbet.bet.br, e você vai acessar a capa do site, tá? E aqui é o seguinte, o Galo está pagando 3,25 com o Cruzeiro pagando 2,40. O Cruzeiro, repito, já venceu o Atlético Mineiro na Arena MRV pela Copa do Brasil por 2-0, com enorme facilidade, aliás. Então, acho que o Cruzeiro, que ainda briga pelo título brasileiro, muito bem treinado pelo técnico português Leonardo Jardim, é sim favorito para ganhar este confronto. Beleza? A gente está falando aqui, a gente trouxe estatística, trouxe o histórico recente do confronto para sugerir a você que faça a sua fezinha na Raposa, que é uma equipe mais preparada nesse momento do que o Atlético Mineiro, que passa por uma reconstrução, uma troca de técnico recente, a saída do Cuca e a chegada do Jorge Sampaoli. Não deixe de fazer a sua fezinha no Campeonato Brasileiro, tem muito jogo bom. Tem o surpreendente Mirassol, por exemplo, recebendo o Internacional com o status de favorito, o Mirassol que hoje está no G4 do Campeonato Brasileiro. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima!